noite. É com muito prazer que recebemos a todos para a sessão solene comemorativa aos 60 anos da Escola de Engenharia de São Carlos. Gostaria de chamar nesse momento, convidar o vereador e presidente dessa casa, Marquinhos Amaral, a assumir a presidência da mesa de autoridades desta solenidade. Gostaria de chamar nesse momento para compor a mesa de autoridades as seguintes autoridades aqui presentes. Excelentíssimo senhor Paulo Altomani, prefeito municipal de São Carlos. Excelentíssimo senhor Milton Lima, deputado federal. Excelentíssimo senhor Roberto Massafera, deputado estadual. Excelentíssimo senhor Antônio Adolfo Lobo Neto, presidente do CEPAM, representando nesse ato o excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Excelentíssimo senhor Fábio Miller Guerrini, presidente da Comissão da Escola de Engenharia 60 anos USP São Carlos. Excelentíssimo senhor João de Mendonça Neme, chefe de medida Embrapa Instrumentação, representando nesse ato o professor Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso, chefe geral da Embrapa Instrumentação. Convidamos também, para integrar a mesa de autoridades, o diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, professor Dr. Geraldo Roberto Martins da Costa. Registramos e agradecemos as seguintes autoridades e personalidades que honram esta solenidade com as suas presenças. Professor Dr. Francisco Antônio Rocolar, ex-diretor da Escola de Engenharia de São Carlos. Professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, diretor do Instituto de Física USP São Carlos. Sr. Carlos Musetti, analista acadêmico aposentado da Escola de Engenharia de São Carlos. Também o Sr. Luiz Paulo Ramos, técnico de manutenção da Escola de Engenharia de São Carlos. Paulo César Lima Segatini, chefe do Departamento de Engenharia e Transporte em São Carlos. Também o Sr. Marcelo Musetti, docente da Escola de Engenharia USP. Professor Péricles Trevisan, diretor de difusão científica da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, representando nesse ato o professor José Galiza Tundizi, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia. Eduardo Morgado Belo, vice-diretor da Escola de Engenharia de São Carlos. Também o Sr. Afrânio Zambel, professor aposentado das aulas da primeira turma do engenheirando da Escola de Engenharia de São Carlos. Sr. Robson Tofoleto, chefe de gabinete da Secretaria do Trabalho, representando nesse ato o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Hilário Apolinário de Oliveira. Sr. José Marcos Alves, docente da Escola de Engenharia de São Carlos. Professor José Benedito Sacomano, da USP, Escola de Engenharia São Carlos. Luiz Gonçalves Neto, professor doutor do diretor financeiro da FIPAI, Escola de Engenharia de São Carlos. Também o professor Francisco Vecchia, diretor de Recursos Hídricos e Ecologia, da Escola de Engenharia de São Carlos. Também Eugênio Foreste, professor titular da Escola de Engenharia de São Carlos. Robertinho Mori, chefe de divisão de ação cultural da Coordenadoria de Artes e Cultura, representando nesse ato Ney Vilela, coordenador de cultura. Paulo Edson Lopes, ele é do ponto focal de São Paulo, Petrobras, sempre representando nesse ato. Também Ana Rita de Araújo Nogueira, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Pecuária Sudeste, representando nesse ato Maurício Melo Alencar, chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste. Agradecemos também a presença dos vereadores Laíde das Graças Simões, Lineu Navarro, Valcinir Bragato, Rodson Magno do Carmo e Eduardo Brinquedos. Em pé, cantaremos e ouviremos o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos.
Estendidem outeiros altivos, os cantes ao brilho do sol. És ao tempo, presépio e palácio, onde mora da graça o crisol. Seu gregório murmures ondina, uma prece mimosa a teus pés. Lá em almas, escolas derramam, como bênçãos de Deus sempre. Jesus nesta glória, tu obtém a maior emoção. Tu acolhes aos teus do aconchego, do teu grande e fiel coração. E caminha súbita e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, de amar e servir o Brasil. Boa noite a todos. É com maior satisfação que esta casa recebe a todos nesta noite solene, que nós faremos uma homenagem merecida, mas singela, à nossa querida Escola de Engenharia de São Carlos, que comemora 60 anos. Declaro aberta a presente sessão, em comemoração aos 60 anos da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, instituição de ensino que se destaca na formação de profissionais e pesquisadores do Brasil. Quero saudar o senhor prefeito municipal e, em seu nome, saudar toda a mesa composta e já citada pelo protocolo desta casa. E convido o nobre vereador, ex-estudante da Universidade de São Paulo, vereador Lineu Navarro, para que, em nome do Legislativo São Carlense, possa fazer a saudação aos nossos homenageados integrantes da Escola de Engenharia de São Carlos. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, presidente dessa casa, vereador Marquinhos Amaral. Quero saudar o senhor Paulo Roberto Otomani, prefeito municipal, deputado federal Newton Lima Neto, Roberto Massafera, deputado estadual, Lobo Neto, presidente do CEPAM, nesse ato representando o governador do estado, senhor Geraldo Alckmin, Fábio Miller Guerrini, presidente da comissão da ESC de 60 anos, comemoração das festividades este ano, João de Mendonça Neime, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Instrumentação, neste ato representando o senhor Luiz Matoso, chefe-geral da Embrapa, professor, amigo, atual diretor da ESC, Geraldo, professor Geraldo, demais pessoas nominadas pelo protocolo, senhoras e senhores, aqui também saudação aos nossos vereadores da casa, vereador Laíde, vereador Rodson, vereador Eduardo, vereador Bragato, são esses vereadores, aos senhores ex-prefeito Ebson Leal presente, diretores de institutos da USP e mais pessoas aqui presentes. Senhoras e senhores, é com muita honra que esta Câmara, em nome da comunidade são carlense, parabeniza a Escola de Engenharia de São Carlos, na passagem dos 60 anos
de sua efetiva implantação em nossa cidade. Mais do que uma homenagem a uma instituição de ensino superior reconhecida internacionalmente, esta é uma homenagem a todos que construíram e constroem a sua história ao longo destas 6 décadas. Eu, particularmente, como ex-aluno da ESC, da Engenharia Civil, tenho a grata satisfação de ser orador oficial dessa solenidade e quero enaltecer o trabalho da direção, docentes, alunos e servidores da Escola de Engenharia de São Carlos. Aquele dia 18 de abril de 1953, em que o então governador Lucas Nogueira Garcês proferiu a aula inaugural da escola, ainda na Casa de Itália, assinalava o início de um novo período histórico de nossa cidade, sob as luzes da educação, da ciência e da cultura. Um acontecimento que envolveu gestões políticas, frutos de intensa mobilização junto ao governo do Estado, haveria de influenciar para sempre a economia e a sociedade local, atraindo alunos e professores de todas as partes do país. Eu mesmo, vindo de Minas Gerais, tendo estudado em Campinas, aqui cheguei em 1975 para estudar no curso de Engenharia Civil. Participei da militância estudantil e escolhi este lugar para viver. Muitos dos ex-alunos aqui se estabeleceram, ajudando a transformar São Carlos na cidade pujante que hoje conhecemos. Os historiadores que acompanharam de perto o desenrolar dos fatos que moldaram o perfil de nosso município são unânimes em reconhecer que a pertinácia tem sido a marca de tudo o que se construiu em São Carlos e que foi deixando marcas definitivas na vida da comunidade. O polo de tecnologia que aqui se construiu não foi obra do acaso. Teve o impulso dos centros de pesquisa, de ensino de pesquisa, nascidos a partir da instalação da Escola de Engenharia de São Carlos. Algo que não foi muito simples, como muitos talvez imaginem. Vários desdobramentos se sucederam à apresentação do projeto de lei do deputado Miguel Petrilli, em 1947, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, propondo a criação da Universidade de São Carlos. No ano seguinte, foi aprovada a Lei nº 161, que criou a Escola de Engenharia de São Carlos. Em 1951, a Câmara Municipal comunicou à reitoria a cessão do prédio da Casa de Itália para sediar a instituição. E, finalmente, 2 anos depois, saiu a autorização para funcionamento dos cursos da escola, concedida pelo Decreto 32.394, de 10 de março de 1953, para habilitações em Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. A partir da aula inaugural, no histórico dia 18 de abril daquele ano, o que parecia um sonho tornava-se realidade. A então pacata cidade interiorana entraria em definitivo no mapa do mundo acadêmico. Em 1954, surgia o Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira, o CAASO, que viria a ser uma das poucas entidades estudantis a funcionar durante todo o período da ditadura militar, constituindo-se núcleo de resistência e base para a reconstrução do movimento estudantil, como o DCE da USP, a UEE e a própria UNE, e do movimento de resistência à ditadura, particularmente na cidade de São Carlos e em nosso estado. É importante assinalar a data de 8 de agosto de 1956, quando é fundada a Associação de Funcionários da Escola de Engenharia de São Carlos, a FESC. Outro aspecto digno de nota numa solenidade como esta é o fato de o município, por meio dos poderes executivo e legislativo, oferecerem respostas imediatas a tudo que se fazia necessário para a consolidação da Escola de Engenharia, como a concessão da área do posto zootécnico, onde se construiu um campus universitário, do qual pontifica o Bloco E1, inaugurado em 1957, quando recebeu visitantes ilustres, o presidente da República, Sr. Juscelino Kubitschek, e o então governador do Estado de São Paulo, Jânio Quadros, que vieram para as comemorações do centenário de São Carlos, e fizeram questão de passar pela Escola de Engenharia de São Carlos. Da colação de grau da primeira turma em 17 de janeiro de 1958 até os dias de hoje, quase 9.000 engenheiros profissionais de alta capacitação técnica e acadêmica foram formados nos bancos da ESC. A partir desse
segunda metade dos anos 60 e início dos anos 70 do século passado, surgiram os cursos de Engenharia Eletrotécnica, Engenharia de Produção, Arquitetura e Planejamento Urbano e Regional, Física e Matemática, a partir da Escola de Engenharia. Com o desmembramento de 4 departamentos da escola para criar institutos, desenhava-se o início de um campus universitário de alta produção científica. Mais tarde, a computação seria incorporada ao Instituto de Ciências Matemáticas. E os institutos de Física e de Química constituiriam novas unidades. Mais recentemente, se implantaria a caçula das unidades da USP de São Carlos, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. A USP, agora expandida em suas dimensões para o Campus 2, construiu em São Carlos um grande patrimônio representado pela inovação. Esta é a marca da atuação de seus pesquisadores e aspecto altamente benéfico para a universidade e para a produção científica do nosso país. Senhoras e senhores, merece destaque a permanente evolução da célula máter do campus da USP de São Carlos, a Escola de Engenharia de São Carlos. Hoje, com 10 cursos de graduação e outros 10 programas de pós-graduação. São mais de 70 grupos temáticos, trabalhando diretamente com pesquisa, distribuídos em 9 departamentos, cujos trabalhos têm difusão além de nossas fronteiras. É com muita satisfação que essa Câmara Municipal enfatiza a alta relevância da interação entre a ESC e a comunidade são-carlense. Afinal, se vivemos hoje numa cidade conhecida como a capital do conhecimento, capital da ciência e tecnologia, esse fato muito se deve ao momento que hoje celebramos. A instalação da escola que leva o nome da cidade, e com ele se constitui referência nacional e uma instituição de grande contribuição ao desenvolvimento do Brasil. É inegável que no desenvolvimento histórico na cidade, a ESC, a Escola de Engenharia, foi a mola propulsora do novo ciclo de desenvolvimento da nossa cidade. O desenvolvimento hoje pautado na produção de ciência, de inovação, de tecnologia, de conhecimento. A partir dela, outros institutos de pesquisas que vieram para São Carlos, a própria Universidade Federal de São Carlos, que veio a posterior, demonstram a certeza da perspicácia daqueles que lutaram para a construção, para trazer a Escola de Engenharia para cá. Se primeiro se pensava numa Escola de Engenharia de São Carlos própria, com a expansão da USP, agregando a escola, criando a Escola de Engenharia de São Carlos, foi um caminho acertado e que mostra a relevância que São Carlos tem hoje em todo o cenário nacional na produção de ciência e tecnologia. É inegável também que, assim como eu, outros que exercem cargos políticos na cidade, ou já exerceram cargos políticos, inclusive deputados, tivemos a nossa vida atraída para São Carlos a partir da USP, da Escola de Engenharia de São Carlos, não desmerecendo os outros institutos, que na verdade sempre foram parceiros da Escola de Engenharia. E é inegável também que setores empresariais da cidade, dirigentes de organizações não governamentais, produtores de cultura da cidade, tiveram a atração da USP para começarmos a nossa residência e constituir as nossas famílias a partir dessa cidade que a todos nos abraçou. Queira toda a comunidade da Escola de Engenharia de São Carlos receber neste dia festivo as melhores felicitações da Câmara Municipal de São Carlos, na certeza de que sua história continuará a ser escrita com espírito vanguardista e extraordinária competência. Muito obrigado. Para o uso da palavra nesse momento, o professor Dr. Francisco Antônio Rocular, ex-diretor da Escola de Engenharia de São Carlos. Boa noite a todos. Vereador Marquinhos Amaral, receba nosso cumprimento.
em seu nome, saúdo essa digna mesa aqui constituída, essa solenidade. Receba também de coração a satisfação da comunidade uspiana por ter proporcionado a ela e à cidade este momento especialíssimo. E, mencionando a dignidade dessa mesa, eu gostaria de estender também o meu reconhecimento a todos que se fazem presentes aqui nesta solenidade. Os seres humanos estão sempre fazendo perguntas, muitas perguntas. Do mesmo modo, estamos sempre buscando respostas. Estas, quando chegam, em geral trazem consigo a disposição para mudanças, para transformações. E assim vivemos, misturando perguntas, respostas e transformações. Isso seria suficiente? Provavelmente não. É fundamental que se entenda o que nos move a formular perguntas e buscar respostas. Talvez muitos argumentassem no seguinte sentido: os sonhos e as esperanças são o motivo que nos levam a formular perguntas. E assim, nessa sequência, os ciclos vão se completando. Sonhos, perguntas, respostas, mudanças, outros sonhos. Algumas questões podem ser recorrentes, como esta. Os sonhos são a melhor parte da realidade? Ou a realidade é a melhor parte dos sonhos? Vamos refletir a respeito dessas perguntas no contexto em que se realiza esta solenidade, promovida pela nossa Câmara Municipal, para comemorar os 60 anos de atividades da Escola de Engenharia de São Carlos. Nós vamos buscar argumentos para embasar aquela que julgamos ser a melhor resposta para a questão formulada. De início, vamos considerar quem primeiro teria sonhado com esta escola nesta cidade. Podemos comprovar, consultando os registros da nossa história, foi toda a comunidade são-carlense que sonhou e, como decorrência, destacou alguns entre os seus membros e os incumbiu das providências para tornar realidade este sonho que era a implantação da escola. Em citações como essa, todos sabemos, e o vereador Lineu, nosso esquiano, já mencionou, terá sido necessário mobilizar contatos pessoais e institucionais, bem como usar todo o poder de persuasão para que o êxito fosse alcançado. Muitas negociações. E assim aconteceu. Foram providenciados os primeiros instrumentos para o funcionamento da escola, o prédio adequado na região central, a Casa de Itália, a doação das áreas que abrigariam os primeiros edifícios para o ensino da engenharia. O município, através de seus poderes, sempre esteve presente. Aos poucos foram se somando os atores que, junto com as instalações, iriam dar vida à escola, docentes, técnicos, os alunos, e muito, mas muito trabalho. Professor Geraldo, o trabalho continua até hoje, né? Não mudou nada, só fez aumentar. E essa história foi construída, continua sendo construída, com muitas nuances, determinação, expansão permanente, superação de obstáculos. Uma história que envolve também um certo atilamento e uma resiliente capacidade de adaptação às mais diversas circunstâncias. Mas, e principalmente, uma linda história de amor. Durante todos esses anos, aqueles que fizeram a opção pela ESC e tiveram a oportunidade de compor os seus quadros, com ela se relacionaram profundamente. E como toda opção envolve um modo particular de amor, as vidas dessas pessoas ficaram perenemente marcadas pela dinâmica e pelos encantos da instituição.
pela sua inconfundível magia. Dinâmica, encantos e magia que também encontraram eco em todos os cantos da nossa cidade. E esta, como resposta, manteve os braços estendidos como sinal de contínua aprovação e contínuo acolhimento, seja nos instantes de serenidade, seja na gravidade de momentos que precisaram ser enfrentados com uma energia ainda maior. Essa relação de afeto e respeito entre escola e cidade, entre cidade e escola, se manteve ao longo do tempo e teve uma oportunidade marcante de, mais uma vez, se confirmar há mais de 10 anos. Nessa época, a cidade, seus poderes e o Estado, em atenção aos clamores da escola, e agora já acompanhada também pelos seus filhos, os institutos de ciências matemáticas e computação, de física, de química, então possibilitaram a expansão dos limites quando lhe otorgaram o magnífico presente Área 2 do campus. Mas a celeridade do tempo é inexorável e já estamos em 2013. E nesse contexto, a nossa comunidade agora tem mais um filho, né? O Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Essa comunidade vem buscando convencer mais uma vez a cidade, o Estado, e tem conseguido, que é preciso expandir ainda mais o seu espaço para que a sua caminhada não seja interrompida, a sua caminhada de realizações humanas, científicas, tecnológicas, culturais. Buscamos mais espaço para consolidar nossa posição de excelência no âmbito do universo acadêmico nacional e internacional. Os capítulos dessa história de trabalho, de amor e de magia vão se multiplicando e conferindo a ela maior densidade, mais colorido e acentuando o sabor que advém da certeza do dever cumprido. O significado desse cumprimento de dever reside na preparação em altíssimo nível de profissionais da engenharia que tiveram, têm e terão importante papel na continuidade da edificação de um país que lida com os embates próprios de uma nação ainda jovem, de suas inquietudes e da dimensão do seu destino. Mas ainda, o significado do dever cumprido reside também na geração e disseminação de sólidos conhecimentos, sistematicamente disponibilizados a todos os profissionais da engenharia, seja do Brasil, seja do exterior. O futuro. Ora, o futuro. Não nos parece vocação da Escola de Engenharia de São Carlos especular a respeito do futuro? Sua missão é construí-lo. E vai fazê-lo contando com a determinação e a criatividade que sempre caracterizaram não somente a cidade que a recebeu a escola, mas também a todos aqueles que fizeram parte de alguma forma da família ESC, da família USP. Com certeza muitos ainda virão a se somar à vida dessa escola e prosseguirão difundindo seu espírito de superação, de inovação, conforme foi sonhado há mais de 60 anos pela comunidade daquela oportunidade, daquela época. Permitimos admitir, com indisfarçável convicção, que a Escola de Engenharia de São Carlos é uma muito bem-sucedida consumação do sonho de toda uma cidade. Expostos esses fatos e argumentos, cremos ter demonstrado que a ESC é uma irrefutável realidade. E certamente agora temos condições de dar a resposta à indagação levantada no início dessas palavras. A realidade é, sem dúvida, a melhor parte dos sonhos. Muito obrigado. Com a palavra, para esse momento, o presidente do CEPLAN, Antônio Adolfo Lobo Neto, nesta solenidade também representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Boa noite a todos. Caro presidente da Câmara, meu amigo Marco Amaral,
saudando o Marco Amaral, quero saudar todos os vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar o professor Geraldo, professor doutor Geraldo, xará do nosso governador. O governador até fez uma brincadeira com ele no último dia, sábado. Saudando o Geraldo, quero saudar toda a comunidade da nossa Universidade de São Paulo, a USP de São Carlos, nosso prefeito, Paulo Tomani, caro deputado federal, Newton Lima, deputado estadual, Roberto Massafera, Fábio Emílio Guerrini, presidente da comissão da ESC 60 anos da USP, e o João, chefe da Embrapa Instrumentação, representando o Luiz Matoso, que também esse ano a Embrapa tem uma grande comemoração. Quero saudar Lineu Navarro, foi hoje o orador oficial da Câmara Municipal de São Carlos. Caro presidente, senhores vereadores, comunidade da USP, autoridades presentes, para nós é uma satisfação estar aqui, em meu nome, em nome do nosso governador, Geraldo Alckmin, fazendo um abraço, os parabéns efusivos a essa comunidade e por tudo que a USP representa, não só para São Carlos, mas para Piracicaba, para Ribeirão Preto, para tantas e tantas as cidades que têm ou um campus avançado, ou um campus como São Carlos, hoje com 2 campi, e a USP representa para São Paulo, para o Brasil, para a América Latina, uma das mais conceituadas universidades, ou a maior universidade pública que nós temos. Entre as 100 maiores universidades e melhores universidades do nosso sistema mundial. A USP tem uma grande produção científica. A USP tem um grande número de doutores, de PhDs, e que é cada vez mais uma relevância muito grande para o sistema universitário de São Paulo, principalmente, e do Brasil. Juntamente com a Unicamp, com a Unesp, são 3 universidades que fazem muito, mas muito mesmo fizeram por São Paulo e pelo Brasil. Muitos dos engenheiros e os estudantes que passaram nos bancos da USP, tanto em São Carlos como em São Paulo, no Largo São Francisco, grandes nomes de governo, autoridades governamentais, autoridades do Supremo, autoridades de vários órgãos importantes da nossa República. Por isso, no nome, em nome do governador, queria saudá-los e dizer: 60 anos, uma sexagenária, mas com força e com vigor de um jovem que está entrando hoje na universidade. Tem muito por crescer, fez muito por nosso Brasil, especificamente para São Carlos, hoje, capital nacional da tecnologia, que eu tive a honra de, como deputado federal, ter feito esse projeto de lei, foi sancionado pelo presidente da República. Nós temos que dizer aos nossos jovens de hoje o porquê a capital da tecnologia. Volta na história e ouça essa justa homenagem que a Câmara Municipal faz, é justamente isso. Nós relembrarmos todos aqueles, de uma maneira ou de outra, contribuíram para o engrandecimento não só da USP, mas da cidade de São Carlos e do Brasil. Se São Carlos é capital da tecnologia hoje, deve-se muito ao ano de 1953, quando foi autorização para que se instalasse a USP na cidade de São Carlos. De lá para cá, como disse até o nosso vereador Lineu, muitas coisas aconteceram. Tivemos, a partir da USP, a nossa Universidade Federal de São Carlos. A partir da USP, a Embrapa Instrumentação. A partir da USP, 2 parques de alta tecnologia. A partir da USP, o CEDIM, Centro das Indústrias Nascentes.
foi feito na época do governador Montoro, secretário de Ciência e Tecnologia, que é o Narcoc, que fez mais essa incubadora em São Carlos, que era justamente para aproveitar o potencial universitário e todas as pesquisas para que isso pudesse transformar em indústria, em produção, e a comunidade e o consumidor pudesse usufruir cada vez mais. Por isso, e com toda a relevância que tem a Universidade de São Paulo, nós só temos que dizer parabéns a todos indistintamente. O funcionário da USP, aquele que ajuda no dia a dia dentro do laboratório, até o mais alto doutorado, aquele que faz muito para a nossa universidade, ensinando no dia a dia a nossa juventude. Muitos fizeram pela USP, e muitos eu tenho certeza que irão fazer. Tivemos, como disse o professor Rocco, um momento de grande crescimento na Universidade de São Paulo. Tivemos o segundo campus, em que o governador Geraldo Alckmin, no seu primeiro mandato como governador, pôde sim apoiar, ajudar, através de uma iniciativa do vereador da época Zanetti, que conversando com uma família para que doasse à Prefeitura de São Carlos, e essa triangulação para que entregasse um espaço para que a universidade pudesse crescer, que é o Campus 2 da Universidade de São Paulo. Estamos em tratativas, Zanetti, para fazer mais uma ampliação. Tenho certeza que a USP continuará crescendo, e tenho certeza que teremos também aqui um grande centro de convenções, que iniciamos com uma emenda parlamentar, que breve esse centro estará pronto. E daí os nossos pesquisadores, os nossos congressos, que às vezes temos que fazer em outras cidades, poderão ser executados todos aqui. Por isso, quero desejar a todos vocês, a toda a comunidade uspiana, os nossos agradecimentos, os nossos parabéns. Tenho certeza que todos nós estamos muito honrados com tudo que a USP já fez, por São Carlos, por São Paulo e pelo Brasil. Com a palavra nesse momento, o excelentíssimo senhor deputado estadual Roberto Massafera. Boa noite a todos, a todas. Cumprimentar a mesa, presidente dessa casa, Marco Amaral, demais vereadores e vereadoras. Cumprimentar o nosso prefeito, Paulo Otomani, egresso da Escola de Engenharia de São Carlos, fruto da inteligência que assimilou e tem dado demonstração na sua vida privada e agora na gestão da cidade. O nosso diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, atual Geraldo, cumprimento os demais membros. O nosso representante do governador, Lobe Neto, nosso deputado federal, Newton Lima, ex-reitor da Federal, engenheiro químico da Politécnica, e demais membros aqui presentes, em particular meu ex-mestre, professor Zambel, que ainda está aqui frequentando esse ambiente. Nós estamos aqui hoje festejando os 60 anos da USP de São Carlos. Eu queria, em primeiro lugar, eu li, aliás, uma justificativa. Eu não estive por questão de saúde, não pude estar presente no jantar, nas comemorações aí da última semana, mas quem está doente na cama fica lendo. Então, eu peguei o artigo do Ney Vilela e fiquei intrigado. Decreto de 10 de março de 1953, decreto autorizando a funcionamento da Escola de Engenharia Civil de São Carlos, Civil e Mecânica, mantida pelo governo do Estado, mas autorizado, Rio de Janeiro, 10 de março de 53, presidente Getúlio Vargas. Ele autorizou o funcionamento. Mas nesse momento, nessa casa, eu queria
entregar a você, Marquinhos, para que guardasse nos anais dessa casa, a homenagem ao Legislativo, ao deputado de São Carlos, Miguel Petrilli, que em 1947 apresentou um projeto de lei número 10 de 47, que criava a Universidade de São Carlos. E em 1948, a Lei 161, de 24 de setembro de 1948, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ficam criados os cursos no interior do Estado e subordinados à Universidade de São Paulo, os seguintes estabelecimentos de ensino superior, 1948. Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Faculdade de Direito de Campinas, Faculdade de Farmácia e Odontologia de Taubaté e Bauru. Então veja, um deputado em 1948 faz uma lei, aprova e cria esses cursos. Em 53, o presidente da República autoriza o funcionamento e hoje nós estamos aqui festejando 60 anos. Em 1963, quando eu vim a São Carlos cursar o primeiro ano do curso de engenharia, no nosso campus, nós tínhamos 500 alunos. Eu volto hoje já com 2 campos lotados, o campus 2 já praticamente com projetos, são mais de 5.000 alunos. Estamos numa luta, Globo Neto, governador, você, eu, Paulo Otomani, para conseguir uma área anexa de 1 milhão de metros quadrados, 100 hectares, e que nós acreditamos que daqui a 60 anos o campus de São Carlos da USP seja uma universidade dentro e que tenha aí seus 50.000 alunos. Essa é a visão política, essa é a visão do estadista, olhar para o futuro. Em 63, o professor de física Sérgio Mascarenhas criou um grupo de pesquisa de física do estado sólido e pesquisava cristais de quartzo. E a gente lá fala, você é engenheiro, para que serve isso? Escola de engenharia fazendo pesquisa. Ele tinha a verba, convênio com a Marinha Americana e fazia as pesquisas. Sei que 63, em 69, quando o homem foi à Lua, graças aos cristais de chips, de quartzo, graças aos microcristais, que possibilitaram a redução dos servos mecanismos, os pesos dos foguetes, e o homem foi à Lua exatamente consequência desses estudos. E hoje, então, 50 anos depois, de 63, o professor Sérgio Mascarenhas teve um AVC. Está por aí ainda trabalhando, teve um AVC. Foi para o hospital, fizeram um furo no crânio dele para medir a pressão intracraniana. Ele ficou entusiasmado com o assunto e agora está desenvolvendo um processo geofísico de sondagem de solo para, através de ultrassom, fazer a medição da pressão intracraniana sem a necessidade de perfurar. Então é uma demonstração de como o espírito criativo prosperou nessa cidade, nesse meio. Eu me lembro o professor Martinelli, Dante Martinelli de Estrutura, que eu estudava com ele, fazia os modelos reduzidos das barragens do Estado de São Paulo. A CESP contratava o laboratório de estruturas da Escola de Engenharia para fazer o estudo do... Professor, para que serve isso? A gente faz os modelos reduzidos, estuda as tensões, aonde vai trincar, o que vai acontecer, e no futuro nós reduzimos o custo dessas barragens. Então são homens como esse que criaram hoje o que nós temos nessa universidade, na química, na física. Na química, vocês já ouviram falar do óleo de mamona, agora a ricina, né, que é o veneno. Pois é, um químico daqui desenvolveu o polímero da mamona, quebrando a estrutura molecular desse polímero, fez óleos monoóleos e a partir daí produziu plásticos, impermeabilizantes, isolamento térmicos
e principalmente o cimento ósseo, onde esse cimento ósseo, aqui a Faculdade de Odontologia de Araraquara, fabrica, quem tiver câncer no maxilar, eles fazem uma prótese e trocam, porque não há rejeição no vegetal, no óleo, no fruto. Então vocês vejam a contribuição à nossa cidade, à sociedade, que esta pleiade de pessoas de inteligência tem trazido. Um dia desses, um professor de odontologia tinha problema de torcer aqueles araminhos que a gente põe na boca para fazer, como é que chama? Muito bom. Veio aqui na USP, desenvolveram para ele um ferramental especial, uns alicatinhos para dobrar melhor o arame. Não satisfeito, ele foi na Federal, no Departamento de Materiais, e desenvolveram uma liga mais mole, mais dura, mais dúctil, mais elástica, mais não sei o quê, com as propriedades que ele precisava para fazer. Então, gerou uma empresa onde ele fabrica o equipamento, os arames, e está exportando para o mundo todo, fruto da inteligência. Esse é o Brasil que nós queremos, esse é o Brasil que nós precisamos. Mas não é tudo perfeito, não. Hoje, como ontem, em 67, o Brasil estava em crescimento econômico. Havia pleno emprego na engenharia mecânica, na engenharia civil. Quando foi? Hoje, estamos em pleno emprego, faltam engenheiros, todo mundo fala. Mas em 1982 até 2002, durante 20 anos, nosso país ficou estagnado. Na média, a informação que eu tenho, a Escola de Engenharia de São Carlos deveria formar 50 engenheiros civis por ano, na média formou 25. E a Escola Politécnica da USP, que deveria também formar 50 engenheiros civis por ano, formou em média 28. Ou seja, durante 20 anos, nosso país estagnou. Agora estamos crescendo e pagando caro por isso. Então, nesse momento aqui, fica exatamente essa homenagem aos 60 anos, aqueles que deram a sua vida à engenharia. São Carlos é um fruto de cultura, é um fruto de comunidade, e que soube aproveitar esses cérebros que vieram de fora, que fazem parte dessa comunidade, e dessa maneira, a vinda desses cérebros aqui torna esta cidade diferenciada em relação ao Brasil. A massa crítica que nós temos aqui hoje é uma massa crítica densa, concentrada, produzindo. E o Brasil que nós queremos, o Brasil que nós precisamos, o Brasil se espelha em São Carlos. A USP aqui, a Universidade de São Paulo, todos os cursos, a própria Universidade Federal somada, geram esse ambiente. E esse ambiente é feito das inteligências e dos cérebros que vieram. E vou só citar uma coisa muito interessante. Em 1903, quando começava a Escola Politécnica, com o curso de mecânica, o avô da minha mulher, Cristina, veio da Suíça, formado na Politécnica de Zurique, dar aula de termodinâmica na USP, em São Paulo. E logo depois comprou uma fazenda aqui em São Carlos. Então, vejam como são os passos da vida, as pessoas. Em 1953, o primeiro diretor da Escola de Engenharia de São Carlos foi o Dr. Souto. Trouxe brilhantes professores da Europa, de São Paulo, para dar aula aqui. Soube selecionar. Mas o Dr. Souto trouxe também matérias culturais que não existiam em São Paulo. Psicologia, filosofia, música. E eu me lembro que na reitoria, na USP, quando o Dr. Souto levou o pedido de criação de cursos culturais de música, perguntaram para nós, os estudantes lá em São Carlos vão ter o espírito afinado? E eu digo a vocês, exatamente
pessoas como o Dr. Souto afinaram o nosso espírito. Eu me orgulho de dizer, sou cria de pessoas, repito aqui as palavras de Homero na Ilíada, eu sou fruto dos homens que eu conheci. Espero que as gerações futuras tenham a felicidade que eu tive de conhecer professores como você, viu, Zambel? E como vocês que aqui estão, porque é isso que o Brasil precisa. Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado federal, Newton Lima. Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores, caríssimo presidente do Legislativo Municipal de São Carlos, vereador Marquel Amaral. Quero estender meus cumprimentos a todos os edis, vereador Lineu Navarro, vereador nesta noite, vereador Alaide, vereador Eduardo, vereador Bragato, vereador Rodson. Caríssimo engenheiro e prefeito da nossa cidade, Paulo Tomani, caro ex-deputado Lobo Neto, presidente do CEPAM, representando aqui nosso governador, caríssimo engenheiro, deputado estadual Roberto Massafera. Quero cumprimentar também os demais componentes da mesa, o Fábio Guerrini, presidente da comissão de 60 anos, João de Mendonça Nami, da Embrapa, representando essa nossa instituição que faz 40 anos. Na terça-feira vamos homenageá-la na Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar também, com muito carinho, meu amigo, companheiro, ex-vice-prefeito Emerson Leal, presente. Cumprimentar o meu querido professor Rocco, diretor da Escola de Engenharia 10 anos atrás, caro Geraldo Costa, atual diretor. Demais autoridades, professores, comunidade acadêmica, membros da USP, da Escola de Engenharia. Eu quero começar, professor Rocco, exatamente por dizer o privilégio que tive como prefeito de São Carlos de participar da solenidade do cinquentenário da nossa Escola de Engenharia ao seu lado. E foi um momento muito importante para mim, até como politécnico, como engenheiro, que conheço a história e o papel da Poli e da Escola de Engenharia na construção da engenharia nacional, de descerrar aquela placa dos 50 anos do edifício principal, sede 1, se não me engano, que está lá até hoje, marcando exatamente a homenagem que esta cidade fez aos 50 anos de uma das principais escolas de engenharia do planeta. E toda vez que eu me recordo daquele momento, e esse é um momento, acompanhando com atenção as falas que aparecem, toda essa história na nossa cabeça, eu me lembro do que foi, e também o privilégio que tive como prefeito, de construirmos juntos o segundo grande momento da história da nossa escola, que foi a construção do Campus 2. É interessante nós lembrarmos, porque, de fato, como já foi dito, é fruto de um conjunto de iniciativas, da soma de esforços. Em primeiro lugar, não fosse o governador Mário Covas ter escolhido implantar a Embraer em Gavião Peixoto, nós, né, Belo, certamente não estaríamos com o segundo campus em funcionamento. Se não fosse o comandante Rolim resolver, com a força do sua visão de empreendedor, trazer o centro tecnológico da TAM para as instalações da CBT, nós certamente não estaríamos hoje aqui. Dois movimentos importantes de um estadista, Mário Covas, de um empreendedor, que fizeram de São Carlos, na prática, o segundo grande polo da indústria aeronáutica brasileira, depois de São José dos Campos. Naturalmente, a Universidade de São Paulo, em especial a nossa escola, ao perceber, a USP, na sua reitoria, ao perceber a importância que esses fatos estavam gerando para a economia do nosso estado, do nosso país,
a USP abre um processo de escolha da instalação do segundo curso de engenharia aeronáutica do Brasil, do que o primeiro estava instalado no ITA. Fomos nós para concorrer com 10 outras cidades. 10 cidades resolveram, de alguma maneira, acolher o campus da Universidade de São Paulo, da Escola de Engenharia. E eu resolvi escrever São Carlos. Eu que já tinha passado por algumas bancas de mestrado, de doutorado, não pude imaginar que a banca mais difícil que eu ia enfrentar na minha vida não foi dos meus títulos acadêmicos, mas foi como professor, para passar pelo crivo da comissão formada pelo reitor, pelo magnífico reitor da USP, e para trazer o curso, o curso e o novo campus para a nossa cidade. Nós vivíamos momentos difíceis com as finanças municipais. Não havia patrimônio público para doar as terras, que era um dos requisitos para que nós pudéssemos aqui instalar o Campus 2. E não haviam recursos no caixa da prefeitura, no momento fiscal de déficit, para fazer os investimentos externos necessários para que aqui nós tivéssemos esse salto de qualidade nesse decênio. Aí vem um anjo da guarda, um vereador desta casa, chamado Zanetti, me procurou e disse: prefeito, São Carlos, eu sei, não tem patrimônio para poder doar. Nós não temos dinheiro para comprar sequer um terreno para fazer uma escola. Quanto mais as dimensões estabelecidas no edital que o reitor da USP colocou, que eram dimensões bastante extensas, até porque estavam no projeto original a construção da pista de pouso e decolagem da escola. E eu tenho, diz o vereador Zanetti, eu quero fazer essa homenagem, eu queria, viu, Geraldo, que você conhecesse essa história de uma maneira um pouco mais profunda, porque nós temos o péssimo hábito, eu acho, de esquecer momentos importantes, de omitir muitas vezes momentos importantes e pessoas importantes que ajudaram na construção do patrimônio da nossa história, e particularmente eu quero citar este, porque fui protagonista e testemunha desse processo. E o Zanetti me trouxe a solução, a doação de uma área, de uma fazenda que fora importante, um café, depois da cultura, da cana, e nós conseguimos aquela área espetacular, a doação, que foi um requisito, era um pré-requisito fundamental, Marquinhos Amaral, para que a gente concorresse com as demais cidades que ofereciam mundos e fundos porque detinham terra. Aí veio o segundo óbice, onde encontrarmos os recursos para unir o Campus 1 e o Campus 2 do ponto de vista urbano. Da onde tirar, com a combalida finança municipal, aquilo que custou 5 milhões aos cofres públicos aprovados nessa Câmara, para nós fazermos o complexo viário da USP, levarmos a duplicação da entrada principal, levarmos eletricidade, água, toda a infraestrutura urbana para garantir que a banca escolhesse São Carlos para que isto pudesse acontecer. Me orgulho de dizer que, como engenheiro, ex-reitor, não hesitei. Sabia perfeitamente que tirar esse dinheiro dos cofres públicos municipais, com tantas demandas, não só de dívidas, mas sobretudo de demandas e necessidades sociais, para aquilo que é papel fundamental da prefeitura, que é cuidar da educação infantil, da saúde, das necessidades de moradia. Mas eu imaginava, até pela minha condição de gestor universitário, o que significaria nós termos o segundo polo aeronáutico do Brasil na nossa cidade. E o que significaria e poderia significar do ponto de vista de geração e desenvolvimento econômico do nosso município. E foi a combinação desses dois fatores que, por a banca mais difícil pela qual eu passei, São Carlos foi escolhida pela reitoria da USP, pela comissão de especialistas, uma cidade que abrigaria o curso de engenharia aeronáutica no contexto da ampliação, da construção do Campus 2 da Escola de Engenharia de São Carlos. Rouco, é uma história muito bonita. Ela precisa ser escrita em algum momento, penso eu. Acho, Geraldo, que valeria a pena, porque o Campus 1 tem uma história, o Campus 2 tem outra história, e essa história vai dar muito fruto ainda. Porque, como a gente fala de boca cheia com orgulho, os meninos da engenharia aeronáutica que entram
pelo vestibular na USP já estão contratados 5 anos depois. São disputados no mercado da aeronáutica, que cresce cada vez mais. E os demais cursos que vieram na esteira, naquele momento em que o governador Geraldo Alckmin, junto conosco, inaugurou o campus e ainda marcou, colocando uma caixa, que eu não sei quando é que vocês vão abrir, mas daqui aos 50 anos nós estaremos certamente aqui para ver a história essa que eu estou contando, com os jornais da época que o governador depositou, que nós depositamos. Paulo Tomé certamente vai estar aqui, junto com aquela... Nós estaremos... faltam 40 anos só, pode contar que dá certo. Eu quis contar essa história porque ela é muito marcante para todos nós. Nós, de fato, vivemos numa cidade absolutamente abençoada e peculiar. Já foi dito com muita propriedade, nasce da Escola de Engenharia de São Carlos toda a semente que transformou essa cidade na cidade de maior quantidade de PhDs por habitante da América Latina, dos parques tecnológicos, da UFSCar, do Instituto Federal de Educação Tecnológica dentro do campus da UFSCar, que nós trouxemos aqui, o prefeito Oswaldo Barba e eu, ele reitor, a oportunidade, eu prefeito, e que abre a educação profissional técnica e tecnológica, que traz a necessidade do Senai fazer o curso médio, fazendo com que nós sejamos a única cidade do Brasil, que tem todos os graus de formação que a indústria aeronáutica precisa, do Senai no médio, passando pelo tecnológico, no Instituto Federal, dentro da UFSCar, e o curso superior de 5 anos da Escola de Engenharia de São Carlos. Essa é a grande contribuição que nós estamos dando do ponto de vista contemporâneo ao Brasil. Nós estamos, de fato, porque a indústria aeronáutica veio para ficar, está aí, todo o complexo que se avoluma, a necessidade de ampliação do nosso aeroporto, a necessidade de transformarmos o nosso aeroporto num centro de negócio de manutenção de aeronaves, como quer a companhia que lá está. Enfim, nós estamos vivendo na prática, colhendo os frutos de uma iniciativa de 60 anos atrás, de 6 décadas atrás, que traz vigor, como trouxe ao longo dessas 6 décadas, certamente em outros segmentos importantes, muito embora o Massafera tenha dito com propriedade que há algum tempo atrás fazer curso de engenharia, eu sei porque implantei a UFSCar, alguns deles era temerário, porque engenheiro no Brasil, Massafera, virava suco. Tal era o grau de desemprego que nós tínhamos. Vivemos, de fato, outro momento. Neste outro momento, o dado mais alvissareiro, presidente da nossa dignidade, presidente da nossa Câmara, vereador Lineu Orador, é o fato que estamos conseguindo reverter, fruto de uma atuação decisiva do governo federal, esta situação de déficit da formação de engenheiros no Brasil. Neste ano, as inscrições para engenheiro já superaram, inclusive, direito. Perdemos, nós engenheiros, apenas o oferecimento de vagas no ano de 2013 para os cursos de administração de empresas. E mesmo assim, temos um déficit da ordem de 40% em relação à demanda de mercado, porque o Brasil cresce, porque o Brasil tem pleno emprego, como já foi dito pelo Massafera, porque o Brasil tem hoje 10 vezes mais divisa do que teve há 10 anos atrás, que o Brasil hoje vive um momento de crescimento em que a qualificação da produção e do trabalho jogam um papel central no Brasil que todos nós queremos construir. E de novo aqui, a Escola de Engenharia de São Carlos volta necessariamente, de maneira contemporânea, a mostrar o seu papel na perspectiva da sua consolidação dos cursos e da expansão das ofertas, porque o Brasil está precisando cada vez mais de profissionais como nós. Por isso eu quero, nessa oportunidade, parabenizar na pessoa do diretor Geraldo Costa, a nossa querida Escola de Engenharia de São Carlos, por esse contexto, não por apenas um agradecimento formal, porque estabelecimento de educação superior sempre é, por si só, algo de fato a ser comemorado, mas porque a Escola de Engenharia de São Carlos, ao longo de seus 60 anos, produziu não só conhecimento, inovação, e vários exemplos podem ser citados, mas também porque formou homens e mulheres, engenheiros e engenheiras, que certamente,
vem trabalhando na construção do Brasil potência que todos nós já estamos vislumbrando. Parabéns à Escola de Engenharia de São Carlos pelos seus 60 anos. Agradecemos desde já a presença até esse momento do deputado Roberto Massaferri, que terá que se ausentar por problema de saúde. Com a palavra nesse momento, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos, engenheiro Paulo Roberto Altomani. Boa noite a todas e a todos. Uma saudação especial ao Marquinhos Amaral, presidente da Câmara. Deputado Roberto Massaferri, que teve que sair e se ausentar. Sua filha teve um problema e teve que ser internada, pediu desculpas. Meu amigo Lobineto, presidente do CEPAM, ex-deputado federal. Deputado Newton Lima, ex-prefeito de São Carlos. Vereadores Rodson Magno do Carmo, Laide Simões, vereadora Laide Simões, Lineu Navarro, Valcenir Bragato, Eduardo Parceiro Brinquedos, João de Mendonça Neime, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Instrumentação, Luiz Matoso, chefe-geral da Embrapa, professor Dr. Geraldo Roberto Martins da Costa, muito digno diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, professor Francisco Vecchia, diretor de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada. Olá, Chico. Meu ex-aluno do caso, Fábio Miller Guerrini, presidente da comissão da Escola de Engenharia dos 160 anos, professor Dr. Francisco Rocular, meu colega contemporâneo de escola, ex-vereador Antônio Florindo Zanetti, meu sócio há 40 anos, professor Emerson Leal, ex-prefeito de São Carlos, demais autoridades, amigos da imprensa e todos vocês. Para mim é uma satisfação muito grande estar presente nessa sessão solene que comemora os 60 anos da Escola de Engenharia de São Carlos. O Massaferri e o Lobineto e o deputado Newton Lima falaram do brilhantismo e da tecnicidade e da inovação que a Escola de Engenharia de São Carlos proporcionaram ao desenvolvimento do Estado de São Paulo e ao desenvolvimento brasileiro. Eu queria me ater nas minhas palavras, professor Sacomano, a relação humana entre os professores que eu pude conviver na Escola de Engenharia de São Carlos e os alunos que na década de 70 enfrentaram a ditadura militar. Eu queria, homenageando o professor Geraldo Costa, lembrar aqui do saudoso professor Rubens Lima Pereira, doutor em metalurgia, veio da Universidade de São Paulo para cá, aluno do Vicente Caverini, e nós, alunos que morávamos no alojamento, tínhamos nos professores, como no professor Zambel, verdadeiros anjos. E eu, quando cheguei em São Carlos, em 1969, eu vim por dois motivos. Primeiro, porque eu tinha entrado numa escola de engenharia de São Carlos, e para minha manutenção aqui, eu saí do Guarani e vim para o São Carlos Clube para jogar futebol. E o São Carlos Clube, naquela época, dirigido pelo Zé Fernando Porto, ele pagava os jogadores com promissórias, R$ 1.500, Marquinhos, com promissórias. E a gente, estudante da Escola de Engenharia, cruzeiros aí, e a gente não tinha o que fazer com aquela promissória. Então, eu me lembro muito bem que um dos dias com
bastante dificuldade financeira, eu fui bater as portas do professor Rubens Lima Pereira e falei: professor, eu não tenho mais condições de me manter aqui na cidade, porque o São Carlos Clube não me paga, eu não tenho uma bolsa, eu não tenho mais como sobreviver na cidade. O professor Rubens Lima Pereira enfiou a mão no bolso, tirou uma nota de 100 cruzeiros, era uma nota hoje equivalente a R$100, e falou: menino, está aqui R$100, vai tomar café, começa a se virar aqui, e o que você precisar, a Escola de Engenharia está à disposição para te ajudar. Então aquilo para mim foi uma atitude, não de um diretor da Escola de Engenharia, Geraldo, mas de um pai para um filho que estava em dificuldade, e o diretor, com a sensibilidade, nos atendeu. De outra vez, eu, diretor do restaurante do CAASO, Diomedes Cesário da Silva, hoje engenheiro da Petrobras, presidente do CAASO, o nosso restaurante era dirigido pelo COSEAS, Coordenadoria de Assistência Social da Universidade de São Paulo. E a COSEAS botou um militar de Pirassununga para tomar conta do restaurante. E eu, como diretor do restaurante, comecei a descobrir que havia desvio de produtos alimentícios no restaurante, eu não sei por onde. Fizemos uma comissão de sindicância lá, e apuramos que o diretor do restaurante levava mercadorias para vender em Pirassununga. Muito bem, voltei ao professor Rubens Lima Pereira, fizemos, eu e Diomedes, uma denúncia para ele com provas formais. Ele falou: amanhã cedo, 5 horas da manhã, nós vamos lá para a cidade universitária e nós vamos informar isso aqui ao professor Irineu Strenger, Lourenço. Você lembra desse nome? Irineu Strenger era o presidente da COSEAS. Saímos no Fusquinha Azul, professor Rubens, eu e Diomedes, pela Anhanguera, e chegamos na cidade universitária às 10 horas da manhã, fizemos a denúncia, saímos de lá por volta de meio-dia, almoçamos na estrada, e ao chegarmos aqui em São Carlos, tivemos a notícia que o professor Fagundes tinha sido demitido da diretoria da administração do CAASO. Então, a gente notava atitudes firmes. E em 1970, homenageando novamente o professor Geraldo Costa, estava eu, Diomedes Cesário, Takao Fukushiro, Carlos Alberto Carrasco Altemani, na porta do Hotel Vila Rica, Marquinho. E lá estava hospedado Jarbas Passarinho, convidado aqui para estar em São Carlos, ministro da Educação. E nós, naquela época, Nilton Lima, combatimos o ensino pago. Então nós estávamos na porta do hotel, distribuindo um panfleto, meninos de 18, 19 anos, contra o ensino pago. Fomos presos, Dr. Zé Dornaica, delegado seccional da cidade, Dr. Vasconcelos, que tinha um óculos, uma lente muito grossa, os 4 fomos presos, e durante um ano todo, em 70, nós fomos perseguidos. E uma dessas noites, morando no alojamento, houve uma batida policial lá. Essa batida policial, o Diomedes morava no quarto, eu morava no quarto 11, o Diomedes morava no quarto 10, no andar superior. A hora que nós fomos informados pela vigilância da escola que a polícia estava entrando no campus, ia para o alojamento, e possivelmente ia lá para nos prender, nós pulamos a grade por cima do alojamento, onde tem aquele campinho de futebol, hoje é a biblioteca lá, e fomos correndo a pé, e fomos pedir socorro na casa do professor Maurício Aroca, grande diretor da Escola de Engenharia de São Carlos. O professor Maurício Aroca tinha 5 filhos, morava ali ao lado da Santa Casa, onde é uma clínica hoje. E ele falou para mim: Altomani e Diomedes, eu tenho muito prazer em recebê-los aqui em casa, mas eu tenho 5 filhos, minha casa está cheia. Mas eu tenho um quartinho no fundo lá, que tem um beliche, e nós podemos alojar vocês lá.
ficamos muito agradecidos e fomos lá para o quartinho do fundo. Só que ele não contou, Nilton, que naquele quartinho do fundo ele tinha uma cadela pastora alemã que tinha acabado de dar cria. E estava lá, era a nossa companheira de quarto. E nós ficamos lá hospedados na casa dele durante 2 dias. E depois um saudoso secretário da escola, professor Dr. Manuel Fragas, que é a nossa amiga bibliotecária lá no fundo, que muito me ajudou, conviveu conosco lá, e a delegacia seccional defender os estudantes que tinham qualquer tipo de contrariedade e eram perseguidos pelo regime militar. Então, a minha gratidão a esse trabalho fantástico, esse sentimento humano que tinha na Escola de Engenharia de São Carlos e essa relação dos professores com os alunos. Eu não poderia deixar de citar aqui a minha relação e a minha gratidão ao professor Luiz Romariz Duarte, meu orientador de bolsa de FAPESP, e no Instituto de Física fizemos um trabalho maravilhoso com aço inoxidável, e desse trabalho maravilhoso surgiu a ideia de montar uma indústria que fabricasse aços inoxidáveis na cidade de São Carlos. E junto com o Zanetti, nós professores da USP, da Universidade Federal, nós formamos a nossa empresa, que hoje é uma das líderes mundiais em fabricação de aços inoxidáveis especiais. Eu queria também dizer da minha gratidão ao professor Leôncio Zambel e sua senhora que está sentada no fundo lá. Por quê? Porque quando o professor Zambel dava aula para a gente, dava aula à tarde, às vezes a senhora dela nos levava um bolo, e naquelas aulas de termodinâmica, que a gente ficava dormindo, pescando, no meio da aula ela entrava lá e servia um pedaço de bolo para a gente, como se fosse a mãe dos alunos que lá estivesse tratando bem dos seus filhos. Eu não poderia deixar de dizer aqui da minha gratidão à Ivoninha. A Ivoninha é uma negra que era auxiliar no departamento de materiais, e quando a gente fazia trabalho de pesquisa lá, certamente toda tarde ela levava um bolo da casa dela, do Santa Felícia, e servia para nós, estudantes que estavam lá com a bolsa da FAPESP, trabalhando nos trabalhos de pesquisa em materiais. Eu queria fazer um agradecimento ao meu amigo Exato, que está lá no fundo, que era o nosso bedel na época, Exato. Queria pedir uma salva de palmas para essa pessoa maravilhosa que está aí, ó. O Exato, por que ele é exato? Você chegava na aula e não tinha choro nem vela. Se você chegasse meia hora atrasado, o Exato dava falta para a gente naquela hora de aula e você só marcava a lista de presença na hora seguinte. Gostaria de relatar uma passagem aqui, que é de certa forma cômica. Numa dessas feitas, nos primeiros dias de aula, anfiteatro hoje Jorge Caron lotado, e nós estudantes lá de primeiros dias, professor Leubel dando aula de cálculo A. Professor Leubel estudou na Alemanha, voltou para o Brasil, mas trouxe o sotaque carregado de alemão. Então, toda aula, às 7 horas da manhã, ele fechava a porta do anfiteatro 1. E ele dizia para nós o seguinte, o Chico, eu vou abrir a porta às 7h15 e os senhores conhecerão os futuros dependentes padrão de cálculo A. Era assim ou não era, Rocco? 7h15, ele abria a porta e dava um sermão em cada um, com aquela linguagem germânica, e entrava todo mundo, e num desses dias, ele fechou a porta novamente, 7h30, chega um matuto lá, um aluno com o óculos caído no nariz, cabelo todo despenteado, cara de sono, e o professor Leubel vai lá e diz o seguinte para nós: agora vocês vão conhecer o maior dependente padrão de cálculo A que vai ter na Escola de Engenharia de São Carlos. Abriu a porta e perguntou
"Ô senhor, como se chama?" E o aluno respondeu: "Rui Barbosa." Não é possível, com esse nome, o senhor chegar aqui às 7h30 da manhã. O senhor será dependente padrão de cálculo A. E foi uma briga durante um ano todo. O professor Rui Barbosa entrou em 4º lugar na escola. Hoje é professor de eletricidade e todo mundo sabe da competência dele aí. Eu queria dizer para vocês, meus amigos, que nós estamos trabalhando agora, Nilton, graças ao empenho do Zanetti, que preparou para cada um dos diretores dos institutos o mapa lá dos 100 hectares, que foi vendido, a família vendeu. O governador deverá decretar agora um ato e essa área deverá ser desapropriada, e nós precisamos do apoio da USP, professor Geraldo, porque segundo o governador Alckmin, a USP tem mais de 3 bilhões de reais em caixa, porque com o crescimento do ICMS no estado de São Paulo e os 9% dedicados às universidades estaduais, tanto a USP como a Unesp, como a Unicamp e as demais universidades, estão com muito dinheiro em caixa. Então nós temos que ter um empenho agora, depois da declaração de utilidade pública, para que a gente vá junto ao professor Gandino e ele pague essa área, porque é fundamental, gente, que a gente tenha mais esses 40 alqueires, para que a USP, daqui a 50 anos, possa contemplar todo esse desenvolvimento tecnológico que vai ocorrer agora no século XXI, que vai ser uma coisa exponencial. De 1950 a 2000 foi linear. De 2001 até 2050 a coisa vai ser exponencial, porque a tecnologia agora dominada, ninguém segura, e as coisas vão acontecer de uma forma muito otimista no mundo e no Brasil. No alojamento da Escola de Engenharia, tive o prazer de acompanhar grandes debates políticos entre o Schneider e o José Veraldo Tofano Vanzo. Brilhantes debates. E no vestiário da escola, da piscina do Caso, eu tive o prazer de conviver com Ernestina Guimarães, presidente da USP, que naquela época, como não tinha internet, como não tinha fax, a gente se comunicava depois da meia-noite. O Ernestina vinha com a sua mochilinha, dormia no alojamento e contava para nós, Lineu, como é que estava o andamento do movimento estudantil no Brasil e como é que a gente ia derrubar a ditadura militar. Então eu quero encerrar minhas palavras aqui dizendo da minha gratidão, Lorém, pelo que a USP fez na minha vida. Pela mudança que eu tive de filho de motorista de táxi Amparo a chegar prefeito da cidade de São Carlos. Aprendendo com os professores que eu tive lá, convivendo com os técnicos que nós tivemos lá, com as bibliotecárias que nós tivemos lá, com as secretárias que nós tivemos lá. A Universidade de São Paulo, a Escola de Engenharia, sempre foi uma grande família. E eu desejo que essa grande amizade, esse grande espírito fraterno, se perpetue nos próximos 50 anos. Possivelmente nós vamos estar aqui espiritualmente, daqui a mais 50 anos, comemorando os 110 anos da Escola de Engenharia de São Carlos, aqui na nossa cidade. Então eu parabenizo a todos vocês que estão dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. Cada vez que eu entro na Escola de Engenharia, eu fico extremamente orgulhoso. Na penúltima vez que eu entrei foi para cumprimentar e conhecer 5 prêmios Nobel, trazidos aqui pelo Vanderlei Banhato, que consegue trazer um prêmio Nobel aqui convidando pelo telefone. E essas pessoas dizendo que o impossível é possível de ser atingido se nós tivermos pessoas dispostas a atingi-lo. Para esse impossível é que nós convocamos todos vocês para que a gente possa fazer com que a Escola de Engenharia de São Carlos continue a ser essa maravilha e formar grandes talentos, como tem formado para São Carlos, para o Brasil e para o mundo todo. Obrigado, Escola de Engenharia. Em nome do professor Geraldo, aqui diretor, eu quero agradecer a todos os professores, todos os técnicos, todos os funcionários, por tudo o que vocês têm feito por essa juventude que chega
ansiosa por conhecimento e tem na Universidade de São Paulo uma fonte de conhecimento, fonte de saber, fonte de honradez, fonte de ética, fonte de dignidade, fonte de perseverança e formam cidadãos. Parabéns a todos vocês, parabéns à Escola de Engenharia de São Carlos e muito obrigado à Escola de Engenharia de São Carlos. Neste momento, o presidente dessa Casa de Leis, vereador Marquinhos Amaral, entregará ao diretor da Escola de Engenharia, professor Dr. Geraldo Roberto Martins da Costa, um diploma onde constam os seguintes dizeres. O Legislativo São Carlense, por ocasião da passagem dos 60 anos da Escola de Engenharia de São Carlos, USP, confere aos seus integrantes diploma de reconhecimento público pelo destacado papel da instituição na formação de profissionais e pesquisadores do Brasil, sempre desenvolvendo um excelente trabalho, valorizando a educação e os educadores e nunca esquecendo o quanto é significativa a vivência acadêmica na vida das pessoas. São Carlos, 18 de abril de 2013, Marquinhos Amaral, presidente. Eu gostaria de convidar a vereadora Laíde, o vereador Lineu, o vereador Rodson, o vereador Eduardo, que me acompanhassem na entrega. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos, Paulo Otomani, entregará ao professor Geraldo, diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, um cartão de prata com os dizeres. A Prefeitura Municipal de São Carlos se congratula pelos 60 anos da Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Nosso reconhecimento pela destacada atuação desta instituição na formação de profissionais e pesquisadores do Brasil e desenvolvimento da cidade de São Carlos. São Carlos, 18 de abril de 2013, Paulo Otomani, prefeito municipal de São Carlos. O excelentíssimo senhor professor Dr. Geraldo Roberto Martins da Costa entregará uma lembrança dos 60 anos da Escola de Engenharia de São Carlos ao presidente desta Casa de Leis, Marquinhos Amaral, e ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos, Paulo Otomani. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, professor Dr. Geraldo Roberto Martins da Costa.
Uma boa noite a todos. É um momento extremamente emocionante para mim, representando uma unidade que é a Escola de Engenharia de São Carlos, que deu praticamente tudo que eu tenho hoje na minha vida. Assim como o Otomani, menino pobre, eu também cheguei na escola sem nada. Então essa escola é uma mãe. Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer a essa casa, que mais uma vez nos recebe e que nos dá muito orgulho porque aqui estão os representantes dos cidadãos de São Carlos, a nossa cidade sede. Agradeço também, em nome da Escola de Engenharia de São Carlos, o presidente da Câmara, vereador Marquinhos Amaral, pelo reconhecimento ao propor essa solene homenagem. Saúdo o vereador Lineu Navarro, orador e nosso ex-aluno, amigo e colega de batalha, em nome do qual agradeço os demais vereadores da casa. O ex-deputado Lobineto, representando o governador Geraldo Alckmin, o deputado Milton Lima. Isso é emoção. Obrigado. O deputado Milton Lima, obrigado pela sua presença. Eu sei a loucura que foi chegar aqui para participar dessa solenidade. Isso é muito importante e valoriza bastante esse ato. Muito obrigado. Agradeço também o Massa Fera que esteve aqui. O Massa Fera hoje é um companheiro de luta em muitos encontros que eu estou tendo na luta para a ampliação da Área 2. Eu e o Massa Fera temos reunido frequentemente com o reitor na tentativa de convencê-lo, de persuadi-lo a comparecer nessa batalha da ampliação da Área 2. Que temos muitos colaboradores aqui. E agradeço também, certo, em particular o prefeito Altomani, ex-aluno nosso, um amigo de batalha, e caminhamos juntos aí também para o engrandecimento da nossa escola. Também cumprimento os representantes da Petrobras, Embrapa e da Prefeitura, todas já mencionadas no protocolo. Registro aqui também, certo, com muito contentamento, os funcionários, professores e ex-professores da nossa escola que estão aqui presentes. Agradeço todo o povo são carlense que de uma maneira especial trata com muito carinho a nossa escola. O que eu gostaria de falar aqui rapidamente é uma relação que eu sinto como diretor da Escola de Engenharia de São Carlos nesse momento de comemoração. Eu represento a escola. Quem está aqui não é o Geraldo, é a escola. E a escola é amada por essa cidade. Em cada lugar que eu vou, que eu me apresento como diretor da escola, eles me olham de uma maneira diferente pela grandeza que essa escola tem e o que ela representa para São Carlos. A população de São Carlos se uniu num momento muito difícil para garantir que essa escola aqui estivesse hoje. Foi uma luta onde eles pegavam broche e cal, escreviam nas ruas, queremos essa escola. A população motivou todo um grupo de políticos e pessoas influentes na época que lutaram juntos para que isso acontecesse. Então, na verdade, essa é uma cidade de luta, uma cidade que consegue seus objetivos quando unida e lutando por um ideal comum. Então, juntos aqui, o que nós temos que dizer é que São Carlos, certo, a nossa cidade, ela está de braços dados com a nossa escola. Estamos caminhando juntos nesses 60 anos e caminharemos juntos para sempre. Então, o que eu tenho que fazer aqui hoje é agradecer o povo de São Carlos que essa casa representa. Eu tenho que fazer aqui hoje é dar para a nossa população o máximo que a nossa escola puder oferecer. Tanto em desenvolvimento de novas tecnologias, tanto em desenvolvimento social, humano, tudo que nós pudermos, certo? Pudermos aí, de fato, fazer. Então, nós somos muito felizes, certo? Muito felizes mesmo por estarmos aqui dirigindo a escola. Eu fico extremamente emocionado de ver em cada declaração aqui, o amor que vocês têm pela nossa escola. É uma relação de amor, é uma relação de que pode passar os tempos, a distância pode ser qual for, mas esse amor sempre vai continuar. Só quem estudou nessa escola, passou por ela, sabe o que eu estou dizendo. E as pessoas sentem que existe, na verdade, um clima de ligação entre nós, nós que passamos e vivemos ali. Agradeço novamente a todos, certo? A todos que lutaram por essa escola estar aqui. Agradeço para aqueles que estão lutando para que ela continue e ela vai continuar sempre crescendo, e crescendo, e crescendo. Obrigado, São Carlos, por tudo. Uma boa noite.
Eu gostaria agora é de entregar um presentinho só para marcar esse data de hoje. O aniversariante é a escola, mas ela vai dar o presente. Recebemos tantos presentes de vocês e nós queremos dar uma lembrancinha. É uma caneta, certo? Né? Grafado como da nossa escola, que é para vocês utilizarem aqui quando estiverem trabalhando pela nossa cidade, né? Fazendo o melhor por ela, fazendo o melhor por todos. Então, que vocês lembrem que nós estamos juntos, o que vocês precisarem, o que essa casa precisar, a nossa escola está exatamente junto com vocês, certo? Essa casa, a prefeitura, a comunidade de maneira geral. Estamos aqui, então, como parceiros nessa luta, nessa caminhada. Obrigado, Geraldo. Assinar todos os cheques da prefeitura com essa caneta aqui. Obrigado. Vai multiplicar o dinheiro. Se Deus quiser. Nesse momento, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Marquinhos Amaral, para fazer o encerramento da sessão solene em homenagem aos 60 anos da Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Eu gostaria, em nome de todos os vereadores desta casa, de agradecer a presença de todos, dizer que foi uma satisfação, uma alegria muito grande poder recebê-los aqui na casa que, como diz o nosso decano, vereador Antônio Carlos Catarino, é a caixa de ressonância dos problemas, das aflições, do dia a dia da população, e não poderia deixar de ser também a caixa de ressonância da comemoração. E hoje nós comemoramos, Lobe, um fato muito importante, o fato da USP São Carlos, através da Escola de Engenharia, a Escola de Engenharia, está completando 60 anos de existência em nossa cidade, graças a um político, a uma pessoa que eu comentava há pouco com o deputado Newton Lima e com o Lobe, uma pessoa que está esquecida por São Carlos e que nós, do Poder Público Municipal, temos que resgatar a história do deputado Miguel Petrilli, no que não tem sequer um nome de rua em sua homenagem. Esta casa, ela se sente orgulhosa de poder recebê-los e está, como sempre esteve, à disposição da nossa querida USP
para nós, juntos com o Poder Executivo, junto com os nossos deputados, junto com as forças vivas da cidade, fazer aquilo que fez um membro desta casa, o vereador Zanetti, que muito nos honra aqui com sua presença, dar tudo de si para poder conquistar uma coisa como conquistou, uma coisa importante, o Campus 2 da USP, com o empenho na época do prefeito, do empenho do deputado Lobe na época, e de várias outras lideranças importantes da cidade que se doaram para lutar incansavelmente para a conquista desse Campus 2, que já está pequeno, Sacomano. Então nós estamos aqui à disposição, os nossos vereadores se orgulham de poder prestar essa homenagem. Eu gostaria de agradecer a todos, especialmente ao vice-prefeito Emerson Leal, que foi vereador nesta casa, o vereador Zanetti e também o ex-vereador Robertinho Mori, que estava conosco. Agradecer a todos indistintamente e dizer que a Câmara Municipal é a casa do povo e, por consequência, é a casa da USP. Sintam-se em casa e tenha certeza que a Câmara estará sempre à disposição da família USP São Carlos. Um abraço a todos, muito obrigado.